Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. E o véu que separava já não separa mais. a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Vamos juntos só pra te adorar. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos mais uma vez só pra te adorar. Levanta a sua voz e declare. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos só aqui. E o véu que separava já não separa mais. E a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada e agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos só aqui, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos mais uma vez, só pra te adorar. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor Que é devido. estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Pode aplaudir a Ele. Aleluia.
de relembrar do sacrifício da cruz de Jesus por nós. Você tem motivos para agradecê-lo? Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel e tem cuidado de nós. Eu olho para a cruz eu vou. Eu sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz, me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, aleluia, mas agora pela cruz fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente,
meu Jesus, Salvador, outro igual. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Você pode erguer suas mãos e cantar comigo? Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorar. Em uma só voz nós cantamos. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas
montanhas se prostrem e ruja aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus, grandes feitos. firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Você pode aplaudir aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos declarar que Ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a Somente as vozes declaram: queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Será que você pode cantar mais uma vez? Queremos com suas mãos levantadas, lembrando de tudo aquilo que o Senhor fez por você, pela sua família, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre todo. Você pode declarar, pois só tu és o Deus eterno sobre todo. Mais uma vez, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus Cristo. Então vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 14 do livro de Êxodo. Obrigado, Xandão. Capítulo 14 do livro de Êxodo. E antes da gente entrar nessa leitura eu já quero fazer uma pergunta para você já ir pensando, mas não responda agora. A pergunta é a seguinte: o que você tem feito hoje para viver um 2026 extraordinário? Não responda agora. Segura, engole, segura. Vamos ler o capítulo 14 de Êxodo primeiro. Quem já encontrou, diga amém. Maioria. Então vamos lá, a partir do verso 5. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e os seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntavam. Como pudemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Então Faraó mandou preparar sua carruagem e convocou suas tropas. Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além das demais carruagens de batalha do Egito, cada uma com seu comandante. O Senhor endureceu o coração do Faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas, que haviam partido triunfantemente. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército do Faraó, todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas, e os alcançaram no acampamento em Pi-Hairote, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. Verso 10. Quando o Faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Verso 12. Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Verso 13. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Verso 15. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Amém, somente até aí. Curve sua cabeça, nós vamos orar. Pai querido, eu te agradeço, Deus, por essa celebração
abençoada, por já ter falado conosco até aqui, por já ter falado conosco no louvor, durante o serviço da ceia, nos demais momentos, Pai. Obrigado por isso, Pai. E neste momento, eu entrego, Pai, a minha vida ao Senhor, para que o Senhor fale através da minha boca, que não seja eu, que eu seja diminuído e que o Senhor seja exaltado aqui nessa noite e que a sua palavra chegue aos corações de todos que ouvirão aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero que você imagine agora o povo de Israel diante do Mar Vermelho, montanhas ao lado e o exército de Faraó chegando atrás deles. E esse momento é um momento em que eles não sabiam o que ia acontecer. Eles não sabiam que ia acontecer uma virada na vida deles. Na verdade, não tinha como saber. Aquele povo estava diante de um fim da linha, digamos assim. E eles não tinham como saber o que aconteceria ali. Mas Êxodo 14 não fala especificamente só sobre atravessar um mar. Êxodo capítulo 14, uma história bem conhecida, fala sobre mudar um jeito de viver. Porque como vocês conhecem bem a história, a partir daquele dia, a vida deles mudou completamente. A vida deles foi outra. E nós vamos discorrer um pouquinho disso, e por isso que eu perguntei para vocês. O que você está fazendo hoje para viver um 2026 extraordinário? Rick Warren diz assim: transformação começa quando você se cansa de permanecer onde está. Eu não sei como está a sua vida hoje, eu não sei o que você tem vivido, e eu não sei se você está cansado de estar onde está. Mas se você está cansado, é o momento da transformação começar. Este é o momento de começar uma mudança, de começar uma virada na sua vida. E eu quero te dizer que Deus te projetou para dar certo. Só que você precisa estar alinhado ao projeto. Deus te projetou para dar certo, mas você precisa compreender o projeto. Todo mundo sabe aqui que eu trabalho com tecnologia, com sistemas. Todo mundo sabe, o Chico também é de sistemas. Alguém mais é de TI aqui? Alguém mais? Ah, o Gu está ali, o Gu também, parceiro. Enfim, só nós três, hein, gente? Olha só. Mas para você que trabalha numa indústria, num comércio, você usa um sistema lá. E esse sistema ele tem o módulo de compras, de vendas, de faturamento, financeiro, tem todos os módulos ali, certo? E no projeto, quem projetou esse sistema e quem executou pode ter executado o melhor código-fonte do planeta. Mas se os módulos não estiverem alinhados, não serve para nada. Se compras não conversar com o estoque, se estoque não conversar com o financeiro com o faturamento, não adianta de nada. Então Deus fez sim um projeto perfeito para você. Mas se você não estiver alinhado ao projeto de Deus, é inútil. Então eu quero que você continue pensando no que você está fazendo hoje para viver um 2026 extraordinário. E nesse texto a gente vai discorrer bem esse texto do capítulo 14 de Êxodo. Mas nós vemos ali reações diferentes. Pessoas diferentes diante de um mesmo problema, diante da mesma situação. E o primeiro tipo de pessoa que eu vejo ali são as pessoas que olham para trás. No verso 12, eles começaram a dizer: é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Olha que mensagem dura. Moisés ali, trouxe eles até ali, até aquele momento, e eles olharam para o passado, romantizaram a escravidão. Anos escravizados e eles estavam diante do primeiro problema grave ali, querendo voltar para a vida de escravos. Existem muitas pessoas vivendo assim hoje. Existem muitas pessoas presas ao passado, acomodado ao passado. E quando se vê diante de um problema, essa pessoa olha para o passado novamente e se prende ao que está lá e não consegue avançar. O seu 2026,
ele só vai ser extraordinário se você deixar o passado para trás. Talvez você não deixou nem 2024 ainda, 23, 22, 21. Isso vem se arrastando. Mas esse tipo de pessoa que olha para trás, que talvez seja você, precisa deixar o passado para trás. Tá tudo bem. O nosso cérebro, ele foi criado para buscar segurança, não crescimento. Então está tudo bem. Lá onde eles estavam, por pior que era a vida deles, como escravos, lá eles estavam, abre aspas, seguros. Então a primeira reação desse tipo de pessoa foi voltar para o passado. Você pode até amar a Deus e mesmo assim estar preso a um modo de viver antigo. Você ama a Deus. Você tem certeza de quem é Deus. Aquele povo sabia quem era Deus. Se tem um povo bom para trazer a história de geração em geração, são os judeus. É o povo hebreu. Eles eram muito bons nisso e são muito bons nisso. Então eles conheciam o Deus que eles serviam. Mas o nosso cérebro nos leva para a segurança e não para a mudança. E a pergunta continua: o que você tem feito hoje, o que você está fazendo hoje para viver um 2026 extraordinário? Está olhando para trás? Está olhando para o passado? Essa história deu certo, todo mundo conhece. Essa história foi até para Hollywood, tem o filme lá, é bem legal, tem vários filmes sobre a história. Mas esse povo não sabia que essa história ia dar certo. Tem um outro tipo de pessoa aqui, que são as pessoas que paralisaram. Elas entraram em pânico, literalmente. Na versão NVT diz assim, ó: em pânico clamaram ao Senhor. Imagina esse povo. Eles estavam ali, encurralados, vendo o exército chegar, a poeira das carruagens, o barulho dos cavalos. É literalmente um barulho da morte chegando sobre eles, porque eles sabiam do poder do exército do Egito, que na época era o maior reino que existia. Paralisaram. Quantas vezes nós paralisamos diante de um problema? Nós paralisamos diante do medo. Bill Johnson escreveu algo assim, ó: medo é fé no inimigo. E aquelas pessoas, apesar de conhecer Deus, eles estavam com mais fé no poder do exército do Egito do que no Deus a qual eles serviam. Porque depois de todas as pragas terem acontecido, de tudo que aconteceu com eles, da mão do Senhor protegendo eles, e as pragas indo até o povo egípcio e não neles, eles viram que Deus de fato estava com eles. Mas naquele momento, a fé deles estava maior no poder do inimigo. O medo, ele não te paralisa por falta de coragem, mas porque muitas vezes o seu foco está no problema. Na quarta-feira aqui eu fiz um momento de gratidão e fidelidade, e eu falei sobre 1 Reis, capítulo 17, sobre a viúva de Sarepta. Quando o profeta chega nela e pede água, e depois ele pede pão. E ela disse que não tinha pão, mas ela disse: eu tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite. Apesar dela ter um problema muito grave, ela focou no que ela tinha. Eu tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite. O foco naquele momento era o que ela tinha. E muitas vezes o nosso foco, ele está no problema, mas tem tantas coisas acontecendo na sua vida, tantas coisas que são motivo de gratidão, e você paralisa com medo diante de um problema. Ah, Jax, mas você não sabe o que eu vivo, você não sabe o que eu estou passando. Pare e olhe para a sua vida de modo global, de modo geral. Tem muito mais bênçãos acontecendo do que problemas.
No nosso GP, teve uma vez que eu fiz uma dinâmica. Se você não participa de um GP, comece a participar. Agora estamos de férias, mas no ano que vem voltaremos. E o nosso GP teve um dia que eu fiz uma dinâmica, eu coloquei uma folha em branco com um pontinho preto no meio. Acho que eu já contei essa história aqui algum dia, não me lembro. E aí eu passei essa folha na mão de todo mundo que estava lá, e eu pedi para dizer, o que você vê aqui? E unanimemente foi, eu vejo um pontinho preto. Eu vejo um pontinho preto. Mas olha a quantidade de espaço branco que tem nessa folha. E a gente foca no que está dando errado. Será que não está acontecendo isso na sua vida hoje? Será que você não está paralisado como aquele povo diante de um problema, diante de um exército que está vindo sobre você, mas tem muito mais bênçãos acontecendo do que um problema? Você só precisa enxergar. Amém? Se o seu foco está no exército do faraó, 2026 já começou errado. Você precisa mudar seu foco. Você não vai viver um 2026 extraordinário se o seu foco estiver apenas no problema. 2026 já deu ruim antes de começar. Pense nisso. E além de outras características que nós vemos ali no texto, no verso 13, Moisés é um daqueles que avançam. Eles estavam diante do mesmo problema. Um olhou para o passado, outros paralisaram e Moisés avançou. Como? Verso 13, Moisés, porém, disse, não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Moisés não sabia o que ia acontecer, esse é o fato, mas ele tinha fé no Deus que ele servia. Ele já tinha vivido todas as provas com Deus e ele tinha plena certeza de que algo Deus faria. Ele não sabia que o mar se abriria, ele não sabia. Mas talvez ele poderia pensar algo como andar sobre as águas, mas algo ia acontecer. Ou Deus simplesmente acabar com todo o exército ali mesmo, mas ele não sabia o que iria acontecer. O que ele fez aqui foi aplicar fé. Ele não ignorou o perigo, ele não ignorou o medo, mas ele agiu com fé. Então, diante dos problemas, nós temos pessoas que olham para o passado, pessoas que ficam paralisados e pessoas que avançam agindo com fé. Deus faz o extraordinário, mas só depois do que você faz hoje. E eu repito, o que você tem feito hoje para viver um 2026 extraordinário? Será que você está olhando para trás? Ou você está paralisado? Ou você está avançando como Moisés e agindo com uma postura de fé diante de um mar que você está vivendo hoje? Geograficamente, aquele lugar, Pi-Hairote, era um lugar péssimo. Eu trouxe aqui para vocês verem mais ou menos aqui como que era, o povo estava por aqui, ó. Então vocês podem ver que é um lugar que não tem saída. É mar à frente, penhascos laterais, e o exército vindo atrás, eles estavam de fato encurralados. Os estudiosos judeus dizem que era impossível levantar acampamento e fugir. Ainda mais com 2 milhões de pessoas aproximadamente, não dava. O terreno ali era instável, areia úmida, ventos fortes naquele local, não dava, não tinha o que fazer. Tudo que acontecia ali era contrário a qualquer saída com o pensamento humano. Mas deixa eu te dizer uma coisa hoje, Deus ele não errou a rota. Deus não errou a rota da sua vida, mas Deus cria contextos para melhorar e aperfeiçoar a nossa fé. Pode ser que o lugar em que você está hoje é um lugar que pareça impossível, é um lugar que pareça morte, mas pode ser o lugar exato onde vai acontecer um milagre hoje. Se você está num lugar onde é impossível, aplique fé. Talvez esse seja o endereço onde você de fato precisa estar, para que a sua fé no Senhor seja aperfeiçoada.
Mas o problema com aquele povo não era externo, era interno. Antes de Deus lidar com o faraó, ele precisava lidar com a mentalidade do povo de Israel. O maior cativeiro deles não era o Egito, mas era a mentalidade deles, porque pensa, eles estavam há 430 anos vivendo como escravos. 430 anos. Geração após geração vivendo como escravo. Imagine. Todo mundo trabalha aqui, todo mundo tem sua rotina. Imagine você levantar pela manhã, você acordar, deixa eu ir lá para o meu trabalho de escravo, vou cumprir minha meta de escravo, vou viver o meu dia de escravo, eu não tenho poder de decisão, eu não tenho dia de folga, acredito que não tinha domingo, não tinha sábado, não tinha dia de folga. 430 anos repetindo isso. Eu sou escravo, eu vou viver sempre assim, eu não tenho valor, eu não decido nada, ninguém olha para mim. Preste atenção, Deus abriu o mar em um dia, mas Ele levou 40 anos para abrir a mente do povo de Israel. Foi muito tempo. As suas decisões impactam diretamente nisso, na sua mentalidade, refletem a sua mentalidade. Como você tem vivido? Como escravo? Está na hora de mudar. Mas a mudança, de fato, ela acontece quando nós mudamos a pergunta, porque o povo dizia, por que nos tirou do Egito? E na verdade, eles deveriam ter perguntado, para que nos tirou do Egito? Porque o porquê nos remete ao passado e o para que nos leva para o futuro. Porque tem um propósito, Deus já tinha preparado aquele momento para eles, Deus já tinha preparado esse contexto para eles, porque Deus queria provar para eles que estava com eles e provar para o Egito quem Ele era. Em que área da sua vida você está perguntando por que você pode mudar para quê? Deus não deixou respostas para tudo, e Ele nem precisa. Ele não precisa deixar respostas para tudo. Se você está esperando um ano extraordinário, somente depois que Deus te explicar tudo, não vai acontecer. Mas quando você confiar, mesmo sem entender tudo, você pode sim viver um 2026 extraordinário. Porque Deus, Ele é sobre todas as coisas, Ele é soberano e Ele conhece tudo na sua vida. Não tem 1 milímetro da sua vida, não tem nada, 1 centímetro em que você pise que não pertença a Ele. Ele é quem te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele sabe o que é melhor para você e Ele é quem permitiu os contextos em que você está vivendo hoje. Enquanto o povo de Israel estava vendo o mar, Deus já tinha preparado um caminho seco, só que eles não enxergavam. No verso 15, quando Deus diz ao povo que marche, que atravessem, dependendo da tradução, no hebraico é uma raiz que diz nasa, que significa mover-se, partir, viajar. E para o povo que vivia no deserto, esse termo era usado para descrever o ato de levantar acampamento, de levantar as estacas e seguir em frente. Então era isso que Deus estava falando, era isso que Deus estava te dizendo. E é isso que Deus está dizendo para você hoje. Porque Deus não te chamou só para sair do Egito, Ele te chamou para atravessar um mar. Eu não sei qual é o Egito que você está vivendo hoje, eu não sei qual é o exército de Faraó que está te perseguindo hoje, mas tem um mar à sua frente e você, através dessa palavra e da promessa de Deus, vai enxergar um caminho seco e atravessar. Quase bebi o microfone aqui, ó. Foi quase. Preste atenção, o futuro, o ano,
ele não começa quando ele vira, ali só vira um número. Mas ele começa quando nós mudamos a nossa mente. O pastor Carlito Paz diz assim, ó: visão não é ver, é enxergar o que Deus vê. Ah, mas como que eu vou enxergar como Deus vê? Como que eu vou fazer para entender, viver com a cosmovisão de Cristo? Como que eu vou ver o meu problema, a minha luta, o mar que está na minha frente, como Deus vê? Como? A primeira situação, o primeiro ponto para a gente trabalhar aqui hoje é o foco. Porque o problema lá nunca foi falta de capacidade de Deus quando eles chegaram naquele lugar. Mas foi o foco do povo, porque o caminho seco já estava preparado, mas eles não viram. O que estava acontecendo é que o povo estava olhando para trás, Moisés estava olhando para o alto, mas Deus estava apontando para frente. Porque Deus dizia, marche, e o povo parou. O foco deles ali ficou embaçado, não estava nítido, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Deus apontando para frente, e eles paralisados, e Moisés consultando Deus. E Deus diz, por que clamas a mim? Marche. E é dessa forma que as distrações do dia a dia funcionam. Porque o inimigo ele não precisa tirar Deus da sua vida, ele só precisa tirar o seu olhar de Deus. Nos dias de hoje, principalmente, quantas distrações nós temos no dia a dia? Quantas distrações? O povo de Israel, eles não eram imaturos porque eram novos, não. A imaturidade deles era porque eles não eram constantes. E quando nós falamos de foco, falamos diretamente sobre disciplina, sobre hábito. Foi falado até hoje aqui, nós somos um povo que lê a palavra. Mas você tem sido constante nisso? Você tem o hábito de ler a Bíblia diariamente? Você tem o hábito de ler todos os dias, meditar nela todos os dias? A neurociência diz que tudo que você dá foco se expande. Então se você acorda, e a primeira coisa que você faz é pegar ali o Instagram, não sou contra o Instagram, tá gente, mas dependendo do que você vê, você está consumindo aquilo, e se o seu foco vai naquilo, a sua mente expande aquilo. Se você é daqueles, também não tenho nada contra o Cidade Alerta, mas se você assiste o Cidade Alerta todos os dias, estou usando como exemplo, tá? Os jornais com catástrofes, com problemas, com situações no mundo que acontecem, guerras. A sua mente expande. E você passa a pensar mais nisso, a falar mais disso, a respirar mais disso. Onde está o seu foco? Por isso que o salmista diz no Salmo 1 que a pessoa bem-aventurada é aquela que medita na palavra dia e noite. Dia e noite. Repita comigo, dia e noite. Dia e noite. Você não lê porque tem vontade, mas você lê para criar vontade. Você não ora porque você gosta, ou porque... Não, você ora para criar profundidade no seu relacionamento com Deus. Não procure um motivo, desenvolva o hábito da leitura e oração constante. Começa com uma vez por dia, depois 2, 3, 4, com a hora que você vê, você está 24 horas falando com Deus o tempo todo. Foco, foco. Nós ouvimos muito falar nos dias de hoje sobre perder o foco no casamento, no trabalho, nos estudos. Mas a maior perda é perder o foco, trocar o que Deus falou pelas distrações das circunstâncias. E lá em Tessalonicenses 5, diz assim, ó, sejam gratos em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias, não são algumas. Pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Mas no versículo anterior está escrito, nunca deixem de orar. É a palavra, está aqui. Orai sem cessar. E hoje nós vivemos numa cultura
de distrações infinitas, senso de urgência, opiniões de todos os lados. Por onde nós vamos tem alguém com alguma opinião sobre algo, sobre sua vida, sobre algo que você está fazendo. Distrações. Foco naquilo que vem do alto. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz: mantenhamos o olhar firme em Jesus. Não é olhar um pouco, não é olhar quando dá, é olhar firmemente, olhar firme para Jesus com foco em Jesus. Dessa maneira, sem perder o foco, você vai atravessar o mar e vai viver uma virada na sua vida. Foco. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês aqui hoje, depois do foco, é sobre postura. E quando eu falo de postura, não estou falando de força, eu estou falando de convicção. Porque aquele povo tinha muita coisa, menos postura. Eles tinham muita coisa, mas não tinham postura. Eles tinham visto as pragas, eles tinham visto milagres, eles tinham visto a mão de Deus, mas eles não tinham uma postura de fé. Davi, por outro lado, lá no 1 Samuel capítulo 17, ele não tinha um currículo de guerreiro. Ele não preparado para a guerra, mas quando ele chegou naquele acampamento onde estava os soldados de Israel, amedrontados, paralisados ali, por conta de um gigante que estava afrontando o Deus dos exércitos, ele não aceitou aquilo. Não tinha como aceitar. Davi não estava pronto para a guerra. Ele não foi com armaduras, mas ele foi em nome do Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Foi isso que ele falou para Golias: você vem com armas, com lança, e eu vou em nome do Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos. Com qual arma você tem ido hoje? Qual é a sua postura diante dos gigantes? Postura é quando você já decidiu antes qual é a resposta diante de um gigante. Isso é postura. Como que 2026 vai ser extraordinário na sua vida se espiritualmente você está encolhido? Não tem como. Hoje é dia de você mudar a sua postura. A forma como você reage, a maneira como você vê os problemas, a forma como as pessoas te veem, qual a sua postura diante das pessoas lá fora. Como as pessoas veem a sua postura? É alguém que reflete Cristo? É alguém que se encolhe diante dos problemas? Ou é alguém que traz paz? A postura é nossa responsabilidade, a vitória é responsabilidade de Deus. Davi pensava dessa forma, porque ele se posicionou, ele teve uma postura de alguém que defende Deus a todo custo. E o Senhor deu a vitória. No mês passado nós falamos muito aqui sobre visão. E teve uma das mensagens que foi exatamente sobre Atos capítulo 3, onde Pedro e João estavam lá e tem a história do coxo, e vocês viram aqui conosco. Mas dando sequência no capítulo 4, eles começam a pregar a palavra ali diante de milhares de pessoas. E as pessoas, os estudiosos que estavam ali, eles ficaram pasmos com a sabedoria daqueles homens. Homens simples. Mas o que eles estavam dizendo ali, deixava claro. E no versículo 13 eles diz que eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Ou seja, não era a roupa que eles estavam vestindo, não era o cargo, mas era a postura de Pedro e João diante daquelas pessoas. Uma postura espiritual, é uma pessoa que ora antes de agir, é uma pessoa que ouve antes de responder, é uma pessoa que controla a sua boca, disciplina a sua mente, é uma pessoa que multiplica a paz por onde passa, carrega os ambientes de paz. Essa é a postura espiritual que o Senhor espera de nós. Postura. Para que você está na terra, mantenha a sua postura de filho, mantenha a sua postura de guerreiro do Senhor.
Isso não quer dizer que você não vai ter medo, porque quando tem um incêndio e um bombeiro chega para apagar aquele incêndio, ninguém pergunta se ele está com medo. Tem algum bombeiro aqui hoje ou não? Alguém que trabalha nessa área? Não? Com certeza ele está com medo. Mas a postura dele é de ir até o foco do problema e resolver o problema. Isso é postura. Ele pode estar com medo, mas ele não está paralisado. Ele está ali para salvar vidas. Mude a sua postura, porque quem vai por você é o Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso. E agora partindo para mais um ponto importantíssimo, diria o mais importante de todos. Porque quando você começa a agir com foco, e uma postura, conforme falamos aqui, as coisas começam a acontecer. Porque você está com foco naquilo que Deus tem para a sua vida, você está com foco naquilo que Deus escreveu para você, e você está com uma postura de guerreiro, de filho, seguindo a ordem de Deus. E aí vem problema, e o problema é resolvido, porque você está com foco numa direção que Deus te mandou, e o problema vem, e vai, e você passa por um gigante, passa por outro. Quando você está com o foco alinhado, quando você está com uma postura que Deus te colocou, pode vir Golias, pode vir o irmão, o primo, o tio do Golias, que você passa. É bíblico. Mas aí tem uma linha muito perigosa, que o ser humano é facinho para achar que está acontecendo por causa da força do teu braço. E o terceiro ponto que muda tudo é a dependência. Foco sem dependência vira perfeccionismo. A postura sem dependência vira orgulho. A disciplina sem a dependência vira religiosidade. Jesus não nos chamou para sermos super-heróis espirituais, Ele nos chamou para sermos ramos conectados à videira. Jesus disse em João capítulo 15, verso 5, sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem vocês são? Quem vocês são? Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa. Uau! Essa é a chave de tudo, a dependência. Não adianta você ter um foco da maneira que Deus te pediu para ter. Não adianta você ter a postura da maneira que Deus te pediu para ter. E esquecer da dependência, achar que é você quem faz. Porque o mar não se abriu por causa de Moisés. Mais para frente, no capítulo 16, o maná não caiu por causa da disciplina humana. A rocha, mais à frente ainda, na mesma história ali de Êxodo, ela não jorrou água por causa de algum engenheiro muito bom que estava lá e fez com que aquela água saísse. Foi a dependência de Deus que fez aquilo. É a dependência que move a verdadeira fé. Dependência. Dependência é admitir, eu faço a minha parte, mas a obra é Deus quem faz. O extraordinário não está na força do seu braço, mas onde Deus está presente. Porque no verso 14 diz assim, Moisés dizendo, o próprio Senhor lutará por vocês, fiquem calmos, é Deus quem luta por nós. Quando nós entendemos que o foco e a postura e a dependência andam juntos, é o Senhor quem luta por nós. E não há mar à frente que vai nos parar, porque Deus está abrindo o mar, ou vai nos fazer andar sobre as águas, mas nós vamos atravessar e viver uma nova vida. A dependência é quando você atravessa o mar não porque você pode, porque você nada bem, não. É porque foi Deus que mandou. Isso é dependência. Você precisa dessa dependência, você precisa estar conectado com Deus o tempo todo. É como um drone, o drone está lá sobrevoando, só que tem alguém controlando. E alguém controlando.
o drone nem sabe de onde vem aquilo, ele não entende, ele é um robô. Mas existe alguém controlando ele. Ele está ligado. Ele está ligado. Se ele perder o sinal, cai. Os mais atuais agora pousa, né? Mas os antigos caíam. É assim o cristão. Se você perde a ligação com o Deus que te criou, cai, não dá certo. Você pode ter foco, pode ter postura, pode ter estratégia, planos. Você pode ser o melhor na área em que você atua, na área que você trabalha, mas sem conexão com Cristo, cai. Quantos estão entendendo? A mensagem do Evangelho não é você consegue. A mensagem do Evangelho é Cristo em vocês, a esperança da glória. Em Colossenses 1:27. Eu quero que você repita comigo agora. 1, 2, 3. Cristo em vocês, a esperança da glória. Mais uma vez. Cristo em vocês, a esperança da glória. Não há salvação sem Jesus, não há transformação, não há libertação, não há travessia de mar sem Jesus. Se você não entender que você depende dele, não vai ter um 2026 extraordinário. Eu acho que nós estamos chegando à resposta da pergunta que eu fiz aqui durante toda a mensagem. Talvez a resposta não seja o que você tem feito, mas o que você deve fazer para viver um 2026 extraordinário. Talvez 2025 não foi extraordinário, nem 24, nem 23, nem 22, eu não sei. Mas aplique fé diante do mar que está na sua frente. Foco, Hebreus 12, verso 2. Olhe firmemente para Cristo. Não deixe nada te distrair. Não deixe perder esse foco. Postura, assim como foi Davi, diante de um gigante. E a dependência de Cristo. Porque Cristo não tem que te revelar mais nada, Ele já entregou tudo o que você precisa numa cruz parecida com aquela. Ele não tem que descer do céu ou colocar um outdoor na sua frente para você entender o que Ele espera de você. Tudo Ele já fez e está escrito aqui. Pedro e João, naquela época, ali em Atos 3, eles não tinham escrito tudo isso. Hoje nós temos, hoje você tem disponível, você tem o caminho, você tem como viver uma vida com foco, você tem como viver uma vida com postura, e você tem como viver uma vida totalmente dependente do Senhor. A banda pode subir? O extraordinário não está em 2026. 2026 é só um número. O extraordinário está no hoje que você vai entregar para Deus. O que você tem para entregar para Deus hoje, para que a sua vida viva de fato uma virada? O número só vira o calendário, mais nada. Mas ele pode ser extraordinário porque você decidiu mudar antes do ano virar. A virada daquele povo não começou depois que eles atravessaram o mar. Nem quando o mar começou a se abrir. Começou quando eles começaram a marchar. Eles estavam em movimento. A virada começa quando os olhos não perdem a direção. A virada começa quando os pés marcham para um destino escrito por Deus. A virada começa com corações rendidos ao Senhor, vivendo totalmente dependente dEle. E para a gente encerrar,
2026 será extraordinário não porque você é extraordinário, mas porque Cristo é extraordinário dentro de você. E hoje, você é chamado para ajustar o foco, para alinhar a sua postura e se render à dependência do Senhor, daquele que abriu o mar, daquele que sustentou o povo no deserto, daquele que venceu a morte e reina para sempre. Fique de pé, nós vamos orar. Talvez você esteja hoje, de fato, olhando para o passado ou paralisado. Eu não sei o que você tem vivido, mas hoje é dia de você ajustar o foco. Hoje é o dia de você mudar. Hoje é o dia de transformar o seu hoje para que 2026 seja diferente. Com Deus você vai atravessar o mar ou os mares, porque Ele é quem pode fazer no seu lugar. É Ele quem pode fazer por você. Ande com Ele. Nós vamos orar para que 2026 não seja igual, para que 2026 não seja um ano qualquer, não seja um número qualquer na sua vida, para que você comece a viver o 2026 extraordinário a partir de agora, a partir de hoje, porque ele já chegou, já está na sua frente. O que vai mudar é como você vai reagir diante do mar. O que vai mudar é se você vai entregar o seu hoje para o Senhor e depender 100% do braço dEle. O que vai mudar é se você entender que você não é extraordinário se estiver sem Cristo. Cristo é extraordinário dentro de você. Pai querido, entregamos em suas mãos agora o nosso hoje, para que o extraordinário de 2026 aconteça. Não só eu aqui, Senhor, mas os meus irmãos que estão aqui, nesse dia. Pai, toca no coração agora daqueles que estão presos ao passado. Toca no coração daqueles que estão segurando hoje, não conseguem soltar e entregar para o Senhor, Pai. Toca agora na mente, transforma a postura e a mentalidade daqueles que estão presos, paralisados com medo. Medo do gigante, medo do mar, sem saber para onde vão. Hoje, Pai, toca nessas vidas, Pai, nesse momento, Pai. Nós te pedimos aqui porque entendemos que necessitamos da sua presença, necessitamos do teu amor, da tua graça, da tua bondade, que já foi entregue a nós. Nós precisamos do Senhor, Pai. E te entregamos não só o 2026, mas a nossa vida por completo. Por completo.